17 São Milas, 29 de junho de 1974, Santo do Dia. Eu recebi aqui algumas perguntas a respeito de assuntos de cortesia. São 7 perguntas ao todo e eu vou passar a tratar delas agora com os senhores. Primeiro, sei. Segundo, o senhor poderia comentar no quadro de Nossa Senhora do Bom Conselho a intimidade e gentileza do menino Jesus para com Nossa Senhora, Césias? Por isso está aqui o quadro. Bem, os senhores não se levantem para fazer um comentário. Não se levantem, para fazer um comentário bem feito, eu preciso... Tem uma vontade de sentar-se. Eu preciso olhar para o quadro. Quer sentar-se, por favor. Senhores, nós vamos primeiro desembaraçar o quadro de todas as impressões que não dizem respeito. É um modo que a gente tem de ordenar as impressões. Primeiro não comentar o que vem ao caso, depois comentar o que vem ao caso. Os senhores estão vendo que se trata de Nossa Senhora como rainha. É uma coroa aqui de pedras preciosas, outra coroa do menino Jesus, que não são propriamente do quadro, são coroas, joias que foram presas ao quadro posteriormente em razão das grandes milagres e graças que o quadro originazano tem sido a ocasião. Os senhores também percebem aqui os colares de pérola que estão suspensos ao quadro, alguns adornos que dão uma ideia oriental, com uma espécie de meia-lua aqui, e que nós podemos, portanto, são coisas muito legítimas, muito boas, mas nós podemos abstrair para compreendermos bem o quadro em si mesmo como pintura. No quadro os senhores percebem que há uma coerência admirável na figura mais expressiva, porque o menino Jesus é menos expressivo no quadro do que a Nossa Senhora, na figura mais expressiva que é o quadro, que é Nossa Senhora. O que há de interessante na figura de Nossa Senhora? A fisionomia dela está completamente distendida. Os senhores não notam um músculo que esteja contraído, que indique qualquer impressão, senão a sensação de satisfação de estar com o menino. Ela está toda voltada para a ideia de que ela está com o menino Jesus nos braços e só está pensando no menino Jesus. Não tem outra preocupação, o mundo inteiro não existe para ela, existe apenas o menino Jesus. O curioso é que ela não está olhando propriamente para ele, ela está olhando para quem reza. Mas a gente percebe que o fato de a face dela tocar na fronte dele e na face dele faz com que ela tenha uma espécie de degustação da presença dele. E aquele tocar dela nele dá nela uma espécie de degustação de alegria daquele contato do corpo, que é sobretudo um contato de alma, e que ela está tendo com ele um contato de alma muito íntimo e que deixa ela cheia de satisfação. Esse contato, entretanto, é um contato habitual. Não é um contato que seja de surpreender, não é um êxtase, nem nada desse gênero. É uma impressão, é uma sensação, como toda mãe tem com seu filho. Quando ela está diariamente com seu filho, ela tem momentos em que o amor materno se abre mais, floresce mais, e nesses momentos o seu carinho se expande. Nossa Senhora é apresentada dessa maneira aqui. E a bondade, a ternura dela para com o filho, a proteção, se fazem notar muito na posição do pescoço e da cabeça. Não sei se os senhores veem de longe que o menino está suspenso nela, e que agarra pelo pescoço, as pontas da mão aparecem aqui por detrás. E explica que ela esteja com o pescoço ligeiramente inclinado pelo peso dele. A intimidade dele com ela é extraordinária. Ele agarra como uma coisa que ele está habituadíssimo a agarrar. E ela se deixa agarrar como quem já foi agarrada 1000 vezes. E até acha agradável de se sentir curvada diante de um peso tão suave para ela, tão doce para ela, tão deleitável. O menino tem um pouco, o menino não está propriamente com medo, mas ele está meio agarrado a ela, como que também ele, como quem não quer saber nada do mundo de fora. Ele está todo para ela, como ela está toda para ele. Ele só está na alegria de estar ligado à mãe dele, mais nada. E na alegria de se sentir protegido, de se sentir unido a ela. Nenhum dos dois pensa, nem cogita em nada, nem nota nada. Se eles olham para essa criança, não está pensando em bola, não está pensando em doce, não está pensando em nada.
está pensando apenas mamãe. E a mãe está pensando apenas meu filho. Aí os senhores percebem, entretanto, uma coisa curiosa. É que na expressão dele existe, apesar de ele ser menino, e é uma delicadeza do quadro, existe uma sensação de domínio. Ele segura ela, está contente, protegido, mas ele é um pouco doninho dela. Enquanto nela existe uma admiração, um respeito. Parece que ela está procurando escutar o que se dá dentro dele, o que é que se sai uma palavra desse sacrário que ela tem nos braços, o que é que sai. E quando a gente presta atenção, a gente vê o seguinte: ela está rezando para ele. Esta posição de gira da cabeça, essa atitude, é de quem ausculta e no fundo está numa espécie de prece, não pedindo algo, mas fazendo uma contemplação da pessoa dele, querendo tomar contato com a pessoa dele. É propriamente isso que está. É uma meditação, é uma contemplação muito alta. Ele está nessa intimidade com ela, mas os olhos dele vão para cima. Enquanto os olhos dela vão para baixo, os olhos dele vão para cima. Os olhos dele vão para Deus. É a ideia da mediação. Ela olha para ele e ele olha para Deus. Nós olhamos para ela olha para ele e ele olha para Deus. Vocês não acham bonito que tanta doutrina tenha sido posta tão delicadamente nesse quadro que nem se sabe o que dizer? Bem, notem outra coisa. O olhar dela é um olhar curiosamente bivalente. Não é verdade que ela está olhando para ele, mas não é verdade que ela está olhando para quem olha para o quadro. A gente se sente meio olhado por ela quando olha para o quadro. E é bem o papel dela. Ela é nossa medianeira, ela recebe nossa oração, ela transmite para ele e ele transmite para Deus. Ele é Deus e transmite a nossa oração às outras pessoas da Santíssima Trindade. No meio que os senhores têm a doutrina católica suavissimamente expressa, sem essa precisão dogmática que é própria à teologia, mas com essa suavidade e com esse subentendido que é própria à arte. Porque é agradável adivinhar a lista do quadro sem que se veja à primeira vista. Os senhores não estão achando mais interessante os senhores descobrirem, quando uma pessoa lhes mostra, do que está escrito embaixo, mediação universal? Quer dizer, a coisa que se insinua, que é dada a entender de leve, que não está firmada de modo tranchant, mas que a pessoa vai assim descobrindo como atrás de um aroma delicado, né? Essa coisa da arte tem um certo encanto. Para a arte, às vezes, um certo mistério aumenta o atrativo, né? E aqui os senhores têm, então, esse mistério. Há uma outra coisa curiosa, é o seguinte: essa intimidade, toda intimidade é uma coisa fechada, excluída. O pintor soube fazer, aliás, a meu ver, esse quadro foi pintado por Anjo. O pintor soube, a meu ver, criar uma coisa curiosa, que é uma intimidade aberta. A gente tem a impressão que a gente chegando perto entra no circuito dessa intimidade, que é amado por ela, é amado por ele, é entendido pelos dois e que os dois socorrem a pessoa que se aproxima. Qualquer um que se aproxima desse quadro pode sentir-se íntimo, pode sentir-se o aconchego da presença do quadro. Seja uma alma reta, seja um pecador, seja até um inimigo, se aproxima sem que se aconchega. Outra coisa curiosa é o seguinte: Nossa Senhora aqui está sorrindo, olhando para os lábios, não. Não sei se os senhores notam que há qualquer coisa de ligeiramente risonho, um ligeiro sorriso indefinido espalhado por todo o rosto. Que é um certo comprazimento para com o filho, mas de outro lado também é um comprazimento para com o devoto, com o fiel que chega aí perto. Filho dela como este outro. O que está insinuado aqui no quadro é que quem olha para o quadro é também filho, é também irmão do menino Jesus, é também filho dela. Esse quadro se poderia chamar adoção, porque a gente se sente filho adotivo, ou mais até do que adotivo, simplesmente aproximando-se do quadro. Isso me parece que é o que o quadro tem de mais interessante. Agora eu pergunto o seguinte: o quadro é de uma rainha, faço a abstração da coroa. Não há nada que indique uma pessoa de alta categoria social. Não há também nada que indique uma pessoa de categoria social modesta, nem média. Está à margem das categorias sociais, não tem categoria social.
Tá bem, apesar disso, há qualquer coisa nela de rainha, porque é sumamente venerável, sumamente respeitável. A gente, abrindo a boca para dizer uma palavra, a gente teria vontade de se ajoelhar. Por quê? Tão ordenada, tudo tão direito dentro dela, que qualquer palavra que partisse dela seria uma palavra de sabedoria, uma palavra de santidade. A gente quase que imagina o timbre dessa voz, seria um ensinamento. A gente teria vontade imediatamente de se ajoelhar. Foram todas essas as riquezas que foram postas nesse quadro, para tratar da cortesia. Nossa Senhora está cortês com o menino Jesus aí? Eu diria que sumamente cortês. Os senhores notam que, apesar de toda a intimidade dela, com que respeito ela está com ele. É um enorme respeito, é uma veneração. Mas, de outro lado, muito íntima. Os senhores notem ele com ela também, com que respeito. Como ele está direitinho, nada está errado, nada está como não deve ser. Ele tem a sensação da sacralidade dos braços em que ele está. Quer dizer, um menino numa igreja rezando, não podia ter essa idade, não podia ter uma atitude mais cheia de respeito do que esse. Aí eles têm uma verdadeira obra de cortesia e de veneração, de arte. O que é que está a cortesia aí? Os três elementos da cortesia estão presentes aqui. Os senhores têm o respeito mútuo, que é um elemento. Os senhores têm o amor mútuo, que é um outro elemento. E como reflexo do respeito mútuo e do amor mútuo, um modo de tratar que deixa transluzir o bem-estar de estar ligado a algo de mais alto. E ao mesmo tempo o sorriso por estar ligado a algo que se quer muito. E esta é uma das definições da cortesia. Aí estaria a cortesia no quadro Nossa Senhora dos Renações.